pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos encerrar nossos estudos sobre a Era Vargas. Nós vimos então todos os períodos do seu governo, de 1930 a 1945, depois de 1951 até 1954, quando o presidente tira sua própria vida. Falamos também sobre a questão do populismo, de como Getúlio Vargas estabeleceu uma relação de proximidade com a população brasileira, lógico, com interesses políticos, e vimos também a questão de movimentos sociais, como o movimento negro, como o movimento das mulheres que queriam participar da vida política do país, e falamos um pouquinho também sobre a questão indígena no Brasil durante a ditadura do Estado Novo. Agora, nós vamos falar sobre a industrialização do Brasil, sobre a economia na Era Vargas, que foram as principais mudanças que ocorreram em relação à Primeira República, como eu falei para vocês lá no primeiro vídeo desse capítulo. Então, vamos ver agora como Getúlio Vargas organizou a economia brasileira para poder tirá-la da crise causada pela crise de 29. Para começar a falar da economia no governo Vargas, eu mostro para vocês essa tabela. Ela fala sobre as taxas anuais de crescimento da agricultura e da indústria no Brasil. Percebam aí que no período de 1920 a 1929, foi a última década aí de domínio dos cafeicultores, a agricultura crescia em média 4,1% ao ano e a indústria crescia 2,8%. Aí veio a crise de 29, os cafeicultores saíram do poder, aconteceu a Revolução de 30, o Vargas assumiu, teve que tomar medidas drásticas em relação à cafeicultura, que nós já até falamos sobre isso, que foi a queima dos excedentes de café, para poder estabilizar o preço do produto, e também a proibição de novos plantios. Então, assim, o Vargas chamou os cafeicultores, teve que queimar todo aquele café que foi comprado no convênio de Taubaté, desde 1907 até 1929, não tinha outra coisa a ser feita, porque a quantidade de café era realmente muito grande. Então, ele chamou os cafeicultores, explicou o que ia acontecer e proibiu novos plantios. Então, é assim, o café que vocês têm é esse daí, é essa quantidade que vocês já têm. Tem nada de ficar expandindo a lavoura, fazer novos plantios, porque acabou o convênio de Taubaté, o governo não vai mais comprar excedentes, então os cafeicultores passaram por um período muito difícil. E nesse período da Era Vargas, ele resolveu finalmente industrializar o país. Então, só recordando, lembrem-se que a Revolução Industrial na Inglaterra, ela aconteceu no século XVIII. No século XIX, ela se expandiu para outros países da Europa, chegou aos Estados Unidos, chegou ao Japão. Nós vimos também a questão da competição dos países por matérias-primas, mercados consumidores, fontes de energia, que foi o imperialismo, que levou à Primeira Guerra Mundial, Primeira Guerra que terminou em 1918, depois a questão da reconstrução europeia, o apoio dos Estados Unidos, a crise de 29. Então, aconteceu tudo isso e o Brasil não era, vamos dizer assim, oficialmente industrializado. Não aconteceu aqui no Brasil uma revolução industrial. Não é o que vai acontecer agora também, mas o governo dará apoio à industrialização, não só apoio. Lembre-se que o Vargas tinha essa questão do controle. Então, ele vai apoiar e, de certa forma, controlar a industrialização. E aí, percebam na tabela que de 1933 a 1939, as taxas de crescimento da indústria dão um salto, passam para 11,2%, enquanto a taxa da agricultura cai para 1,7%. Então, olha a inversão de papéis que aconteceu aí. A indústria passou a ser a atividade econômica principal do Brasil. E a tabela mostra também o período de 1939 a 1945. Esse período de 1939 a 1945 é o período da Segunda Guerra Mundial, que nós vimos no capítulo 7. Então, assim, durante a Segunda Guerra, a produção industrial no Brasil também será afetada, porque como a guerra, né, atingiu vários países, a economia mundial acaba sendo um pouco afetada também, um pouco ou muito, né, dependendo de se você está diretamente envolvido com a guerra ou não.
Mas mesmo assim, né, mesmo tendo essa queda na taxa de crescimento, a indústria continua sendo a atividade mais importante do Brasil. Então, nós vamos ver agora como que se organizou essa industrialização do país. A principal característica do governo Vargas em relação à economia brasileira foi a intervenção do Estado, assim como Franklin Roosevelt fez nos Estados Unidos com o New Deal. Então, Getúlio Vargas tomou para si a questão da economia brasileira e interferiu, seja queimando café, organizando a industrialização, porque ele queria evitar a dependência do Brasil em relação a outros países, para que não acontecesse o que aconteceu com a crise de 29, porque o Brasil era totalmente dependente das exportações de café. E aí, com a crise, foi duramente atingido. Então, o Vargas vai definir os rumos da economia brasileira, porque o objetivo dele era o seguinte: caso aconteça uma outra crise mundial, lógico, ninguém esperava que acontecesse, mas caso acontecesse, o Brasil não seria tão afetado como foi, né, pela crise de 29. A apostila mostra para vocês, nas páginas 204 e 205, os três tipos principais de indústrias que existem: as indústrias de base, as indústrias de bens de capital e indústrias de bens de consumo. Vocês já viram isso nas aulas de geografia em vários momentos, então não vou me estender aqui sobre esse assunto. A questão é a seguinte: para os empresários, é mais interessante investir nas indústrias de bens de consumo, que elas têm um retorno mais rápido, por conta, né, do próprio consumo, né, das pessoas. Coube ao governo brasileiro investir nas indústrias de base. Como o nome diz, né, elas servem como base para outras indústrias. O governo criou algumas empresas que se tornaram muito importantes para a economia brasileira e que muitas delas estão privatizadas, né, nos dias de hoje. O governo criou a Companhia Siderúrgica Nacional no Rio de Janeiro, na cidade de Volta Redonda. Aliás, né, a cidade se desenvolveu bastante por conta da CSN. Criou também a Companhia Vale do Rio Doce, que hoje chama-se Vale e está privatizada, e que infelizmente está relacionada aí a tragédias ambientais em Minas Gerais, e criou também a Petrobras em 1953, que eu falei para vocês no vídeo anterior. Essas empresas que fornecem aí produtos para outras acabaram se transformando no grande destaque, né, do governo Vargas. Então, eram indústrias estatais, eram indústrias controladas pelo Estado. Para a construção da Companhia Siderúrgica Nacional no Rio de Janeiro, Vargas fez inclusive um acordo com os Estados Unidos. Lembra que eu falei para vocês que ele ficou um tempo dividido entre Estados Unidos e o Hitler na época da Segunda Guerra? Então, como parte do acordo para que o Brasil apoiasse os aliados, os Estados Unidos acabaram ajudando na construção da Companhia Siderúrgica Nacional. Como eu disse para vocês, coube ao setor privado, a empresas, grupos ou pessoas, o investimento na indústria de bens de consumo. E o Brasil acabou tendo uma vantagem nesse momento. Nos Estados Unidos, por conta da crise de 29, muitas indústrias foram à falência. Lembra que nós falamos disso? E aí a indústria que foi à falência ficou lá. O prédio ficou lá, as máquinas ficaram lá e, né, não eram utilizados para nada. O que a gente chama de massa falida da empresa, né? O que sobrou da empresa que foi à falência. E aí os brasileiros, os empresários brasileiros e o governo também acabaram se aproveitando disso, porque aí eles foram até os Estados Unidos e ofereceram para esses donos das indústrias que foram à falência um valor muito menor do que as máquinas tinham. Então, assim, para o dono de uma indústria que foi à falência receber algum dinheiro pela sua máquina, né? Então, assim, já a minha indústria foi à falência mesmo, então não tem o que fazer. Então, o Brasil acabou se beneficiando e importando máquinas e equipamentos mais baratos que estavam lá parados nos Estados Unidos por conta da crise de 29. Lógico,
eram máquinas e equipamentos que pudessem ser utilizados também, que estivessem em boas condições de uso. Você também não vai investir numa máquina velha, que vai dar problema, né? Aí também, né, não vale a pena o investimento. Mas o Brasil acabou se beneficiando dessa condição, sim, especialmente para as indústrias de bens de consumo. Assim como na área política, na área econômica, o Vargas também interferiu fortemente. Então, assim, o setor industrial se desenvolveu bastante, as elites donas de indústrias se fortaleceram muito, politicamente inclusive, havia aquela questão do controle dos trabalhadores e dos sindicatos, mas o Vargas também impôs limite à ação dos industriais. Então, ele definiu regras de atuação e uma série de outras coisas. Então, percebam que a política de Getúlio Vargas, ela é de uma interferência muito grande, tanto no campo político como no campo econômico. Os empresários não ficaram livres para fazer o que bem entendessem, porque o governo tinha essa característica de centralizar as ações em suas mãos. Foi positivo para o Brasil? Para o setor industrial, sim. Isso acabou gerando empregos também para a população brasileira, mas às custas de um grande controle, né, por parte do governo. Na próxima apostila, nós vamos falar da crise política que se sucedeu após o suicídio do Vargas e o que aconteceu na nossa vida política até que o Juscelino Kubitschek assumisse o poder. Então, eu espero vocês lá. Até mais. Tchau!